nós vamos iniciar agora a segunda mesa do nosso seminário sobre políticas sociais. Então eu quero chamar aqui para debater com a gente a professora Renata Vichy, que vai falar sobre o programa Bolsa Família. A Renata é graduada em Ciências Sociais pela USP, mestre em Ciência Política pela USP também, e doutora em Ciência Política pelo IESP e UERJ. Ela foi pesquisadora do SEBRAP, foi coordenadora geral de resultados e impacto do Departamento de Avaliação da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, do MDS, foi bolsista, é bolsista de IPE ainda, né, o projeto que a gente está terminando agora, e desde o início desse ano ela é professora da Universidade de São Paulo, na EASH, né, a USP Leste. Quero convidar também a Maria Cristina Pinto Galvão, que vai falar sobre o Plano Brasil Sem Férias. A Cristina, ela possui graduação em Administração Pública pela GV, crédito de mestrado em Administração e Planejamento Urbano também pela GV, e é mestrando em Gestão de Políticas Públicas também pela GV. Técnica da Fundap em Planejamento e Gestão e atua como pesquisadora e consultora independente na área de gestão pública. Os nossos gestores convidados, o Bruno Henrique Câmara Pinto, e o Bruno, seu currículo aqui está pequenininho, só tem duas linhas, então depois eu fico sair de pedir de ser que é assessor da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania do MDS. E a Janine Melo dos Santos, que é diretora de programas, gestão e acompanhamento também do MDS, que vai participar da nossa mesa. Ok, então já de acordo com a nossa programação, né, 20 minutos para a Renata. 30 minutos para a Renata. Acho que eu estou condicionado com uns 20 minutos. Então, ok, Renata. Obrigada. À disposição. Bom, gente, boa tarde. Eu queria começar agradecendo o convite, agradecendo a Gabriela Lota em particular, mas aos demais professores da Federal do ABC, também aos colegas do IPEA, né? O Alexandre, o Roberto, pela oportunidade de estar aqui falando sobre a minha pesquisa e falando um pouquinho sobre os rumos dessa pesquisa nos últimos tempos. Bom, como eu tenho pouco tempo... já consegui enxergar também. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o ponto de partida para essa pesquisa, né? Essa pesquisa sobre capacidades estatais para implementação de política social faz parte de um projeto muito mais amplo, né, intersetorial, coordenado pelo IPEA, que envolve análise de várias outras políticas, tá? Outras políticas sociais, inclusive, como previdência e proteção ao trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha parte da pesquisa, que é pensar a articulação entre transferência de renda e outras políticas sociais, comparando o caso brasileiro, o caso argentino e o caso da África do Sul. Para falar sobre isso, eu acho importante um pouco situar... Opa, eu estou mudando aqui, mas não está mudando ali. Alguém pode me ajudar, por favor? Acho que eu girei o errado. Não foi. É que tem dois abertos e um só para dialogar. Obrigada. Gente, vamos lá. Então, qual foi o ponto de partida para essa discussão que eu estou desenvolvendo agora? Né? O ponto de partida foi uma discussão que eu elaborei na minha tese, tá? Que tinha como objetivo analisar a evolução institucional do programa Bolsa Família. Né? Eu acho que o programa Bolsa Família, como a gente vai falar aqui um pouco a tarde inteira, é um programa cada vez mais muito conhecido, né? Mas pouco estudado em alguns dos seus detalhes. Todo mundo sabe que é um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, que tem condicionalidades principalmente de saúde e educação, que atualmente atinge 13,8 milhões de pessoas, mas tem aspectos importantes institucionais do programa, né, que são importantes serem estudados, especialmente para entender como que a gente consegue implementar um programa nacional dessa envergadura, o nosso passado de fragmentação de política social, tá, num contexto federativo, em que municípios e estados, mas principalmente municípios, têm capacidades institucionais distintas
para a implementação de política. Tá? O que eu fui estudar no meu doutorado? Como que o governo federal, ao longo do tempo, foi conseguindo desenvolver mecanismos, normatizações, tá? Para tentar regular a implementação do Bolsa nos municípios. Tá? E um pouco pensando, né, como que a gente evolui, no caso do Bolsa, de pensar as principais metas de cobertura e focalização, né, aquela meta dos 11 milhões em 2006, toda a preocupação com os erros de inclusão e exclusão, todo o processo de legitimação política do programa, como que a gente vai caminhando desses primeiros objetivos para objetivos mais ambiciosos, que são bastante aqueles que a gente vai discutir nessa mesa. Como que cada vez mais a gente pensa a integração da transferência de renda, né, o Bolsa Família, como uma plataforma de integração de acessos diversos para a população da baixa renda. Como que a gente pensa o Bolsa Família no interior do programa Brasil Sem Miséria? Como que a gente pensa a articulação da transferência de renda no âmbito do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social? Como que a gente pensa essa articulação entre equipamentos, serviços assistenciais e o benefício de transferência de renda? Né? Acho que a gente tem novos desafios colocados, que são desafios para a implementação e para a gestão federal, e são desafios também analíticos. Né? Um dos pontos importantes da minha discussão, né, e que acabou começando o doutorado sempre reforçada na pesquisa comparativa, é exatamente essa. Que tipo de capacidade institucional a gente demanda, tanto do governo federal quanto dos governos subnacionais, à medida que a gente complexifica os objetivos para um programa como o Brasil como o Bolsa Família. Tá? Pensar essa dimensão histórica, processual das capacidades estatais é importante. Né? Então, estou deslocando um pouco a discussão daquela discussão do hibridismo do Bolsa Família, que está lá no texto do Serguei Soares e da Natália Sátiro, e pensando como esses objetivos são politicamente mais complexos e institucionalmente, né, mais complexos também. Enfim, vamos lá, porque eu tenho pouco tempo, o tempo voa, né? Tá mudando aí? Acho que tem um certo descompasso ainda entre uma coisa e outra. Deixa eu tentar descobrir qual que está andando. Então vamos lá. Tá? Bom, então na tese esses eram os meus objetivos, eu só queria destacar, né, como alguns resultados que me ajudam a organizar a discussão do estudo comparativo, a importância de dois mecanismos centrais, no caso do Bolsa Família. Tá? A relevância do cadastro único para programas sociais e o quanto ele foi sendo consolidado ao longo do tempo. E um segundo aspecto muito central é o IGD, o Índice de Gestão Descentralizada. Né? Uma das discussões importantes da minha tese é o quanto esses mecanismos ajudam a entender a implementação do Bolsa num contexto federativo, ajudam a entender como a gente garante homogeneidade, muitas aspas, né, de implementação num contexto tão diverso. E o quanto é complexo desenvolver tudo isso. Bom, vou passar, porque senão não vai dar tempo. Ótimo. Bom, isso era um pouco, né, um resumo muito simplista do que eu tentei discutir na minha tese. O que eu estou tentando discutir no meu estudo, que eu estou finalizando agora, né, com o apoio do IPEA, esse estudo comparativo? O foco é exatamente entender como programas de transferência de renda se integram com outras ações de desenvolvimento social em países em desenvolvimento. Tá? E aí os casos analisados foram Brasil, Argentina e África do Sul. Não vou ter tempo de entrar aqui, né, porque esses países a gente pode discutir isso depois. E o ponto importante era entender tanto o desenho institucional desses programas, quais eram os normativos, qual era a institucionalidade que acolhia esses programas. Nem sempre esses programas estão vinculados ao Ministério de Desenvolvimento Sociais, como o caso brasileiro, né? O caso argentino é um caso importante nesse sentido, a transferência dentro de um Ministério do Trabalho, com uma outra institucionalidade, com um outro viés normativo. Tá? A questão das estruturas institucionais, eu falei, das burocracias e também a dimensão política. Como que a gente esses países vão construindo ao longo do tempo coalizões de apoio, como que esses programas vão ganhando legitimidade no espaço público e entre os vários grupos políticos. Né? Quais são as principais dimensões que contribuem para essa consolidação. Tá? E aí, então, o meu foco era olhar principalmente para pensar a articulação de transferência de renda com a assistência social, né? Isso tem bastante a ver com o caso brasileiro, mas não só, com as políticas de saúde, educação, geração de emprego e renda. Né? E aí, um pouco, né, já entrando no debate teórico, pensando aqui no livro mais recente da professora Célia Less, né, o quanto a focalização para a inclusão dos mais vulneráveis está numa perspectiva mais restritiva, né, mais ligada ao que ela vai chamar de pauperismo, ou o quanto a gente consegue pensar, né, uma orientação inclusiva, né, focalização dos mais pobres para pensar circuitos de acesso
a um sistema de proteção social mais amplo, né? E não uma restrição simplesmente de política de pobre para pobre. Isso era uma das questões que me interessavam. E, necessariamente, esse tipo de questão me levou para discussões de intersetorialidade e problemas de coordenação, tá? Principalmente na dimensão horizontal, foi o que eu consegui mais analisar. Como que a gente consegue pensar a articulação entre as burocracias envolvidas na transferência de renda e as burocracias responsáveis pelas demais políticas sociais. Que tipo de arranjo, né, a gente encontra em cada um desses 3 países. Está virando ali, vamos lá. Tá? Bom, então, muito rapidamente, qual é o contexto teórico da discussão? Né? Eu estou me apropriando bastante da literatura do neoinstitucionalismo histórico, discutindo a questão da autonomia relativa do Estado, levando a sério que o Estado consegue implementar suas políticas, né? Quais são as condições que levam, né, com que o Estado consiga implementar seus objetivos entre várias esferas de governo e considerando também a dimensão federativa, né? Como que o Estado consegue formular e implementar a sua política, né, pensando desde a formação de agenda até a construção de apoio para a implementação, quais são os atores relevantes, tá? E como que a gente consegue avançar analiticamente esse conceito é algo que a gente ainda está se debruçando, né? Ainda mais no estudo comparativo que envolve muitas políticas e muitos casos. E outro ponto importante, né, dessa discussão teórica é levar a discussão da transferência de renda para um outro patamar analítico, né? Pensar que tipo de sistema de proteção social esses países em desenvolvimento estão conseguindo construir, né? A gente consegue, inclusive, dialogar com o debate das novas formas de desenvolvimento, que novo ativismo estatal é esse, como que a gente pensa a articulação entre política macroeconômica e política social, né? Já que cada vez mais a gente sabe que essas duas dimensões são dimensões profundamente articuladas, né? Não dá para fazer um debate simplista separando uma coisa e outra. Bom, como que eu fiz tudo isso, né? O que eu vou apresentar aqui, além da revisão bibliográfica, eu, com o apoio do IPEA, consegui fazer trabalho de campo nesses 3 países, né? Alguns dos meus entrevistados, no caso brasileiro, estão sentados nessa mesa, né? Como o próprio Bruno Câmara, conversei um pouco com a Janine também, tá? Mas a ideia era um pouco conversar com a burocracia federal nesses 3 países, com os burocratas de alto escalão, né? E não com o nível de rua, que é tão importante, mas nesse caso não era o meu foco, vocês vão entender por quê. Consegui fazer 17 entrevistas em Buenos Aires com vários atores relevantes, tanto no governo quanto na academia. No Brasil, as minhas entrevistas foram focadas no MDS e no IPEA, e na África do Sul eu consegui fazer 8 entrevistas. Bom, aqui era um pouco só, eu vou pular essa parte, que é para justificar porque eu estou comparando esses 3 países, que são, eu vou perder muito tempo. Travou. Aqui está mudando. Mas acho que não é esse que está mudando. Tem um outro. Bom, tudo bem, eu posso falar assim. Foi? Tá. Ótimo. Bom, então só um pouco para organizar os casos, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? No caso brasileiro, o meu ponto central era entender a articulação do Bolsa Família no âmbito do Brasil Se Quiser, tá? O que muda no caso do Bolsa, pensando, né, desde junho de 2011, o Plano Brasil Sem Miséria, que é um plano intersetorial, interministerial, porém coordenado por um ministério setorial, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Acho que essa mesa vai ser bem interessante para a gente ouvir mais perspectivas a esse respeito. Então, meu foco era esse. No caso da Argentina, eu analisei o principal programa de transferência de renda que eles têm, também é condicionado, que é a Asignação Universal por ILO, tá? E como que esse programa tem se articulado mais recentemente com o Plano AC, que é um programa de saúde materno-infantil, o Plano ARRI, que é um plano de desenvolvimento local, e outros planos, tá? E o ponto importante já para pontuar é que a transferência de renda na Argentina está em outra institucionalidade, não está no desenvolvimento social, está no Ministério do Trabalho e Seguridade Social. Isso é bastante importante para entender
quais são os objetivos para esse programa, quais são as concepções normativas por trás, e essa relação um pouco espelhada com o caso brasileiro. O MDS argentino é considerado como o locus do clientelismo, do assistencialismo, de ministério que não funciona. Programa que não é para funcionar, vai para o MDS. Programa que é para funcionar, vai para o MTE. Tem até o que eu chamo de uma divisão do trabalho perversa entre esses dois ministérios. É bastante diferente do caso brasileiro. Tá? Na África do Sul, eu analisei um programa que é bem mais antigo, que começa lá em 98, que é o Child Support Grants, né, a CSG, que é um programa de transferência de renda não condicionado. Ela começa condicionada, mas inclusive por uma percepção de que o Estado sul-africano não dava conta de prover as condicionalidades dos programas de desenvolvimento, né, que estariam associados a essa transferência, progressivamente eles abandonam as condicionalidades. E esse ponto é importante para pensar o quanto o desenho e os ideais normativos, né, para cada um desses programas demandam do ponto de vista das capacidades estatais. Tá? Que tipo de arranjo, que tipo de burocracia, que tipo de implementação e que tipo de capilaridade de instituição você precisa ter, tá? Dependendo do desenho que você coloca para cada um desses programas de transferência de renda. E lá o MDS é bastante relevante e você tem uma agência particular, que é a South African Social Security Agency, que é a responsável pela implementação. A gente vai ver que nos 3 casos a gente tem burocracias relativamente insuladas e muito poderosas implementando esses programas. Não sei se dá para ver, né? Não imaginei que o auditório era tão grande, que até a gente sentada tão longe. Tá? Aqui é um quadro comparativo, gente, para tentar organizar elementos que são importantes para o meu debate. Tá? Então, quais são os programas principais? Tá? Quais são as instituições responsáveis? Tanto no Brasil quanto na África do Sul, a gente está falando de secretarias ligadas aos Ministérios de Desenvolvimento Social. No caso argentino, a gente está falando da Agência Nacional de Seguridade Social ligada ao Ministério do Trabalho. É a institucionalidade da Previdência e do Ministério do Trabalho que cuida da transferência de renda. Tá? Isso é interessante. Eu estou falando de programas de idades diferentes. O programa africano é muito mais antigo, passou por uma série de estudos também. O programa brasileiro começa em 2003 e o argentino é de 2009. Tá? E nos 3 casos você tem experiências pregressas de programas de transferência de renda nas escalas subnacionais. Né? E uma tentativa, né, quando esses programas viram nacionais, de articulação e racionalização, muitas aspas, tá? De processos tanto de cadastramento quanto de entrega dos benefícios. Tá? Então, esse processo é importante, porque tem uma centralização decisória muito grande nessas agências federais, que é bastante justificado quando você conversa com os burocratas de alto escalão, né, por esse passado de caos, esse passado de clientelismo e assistencialismo. Né? Então é interessante ver como tem um discurso importante, né, de centralização decisória sendo justificada pela necessidade de racionalização de processos. Tá? A questão das coberturas, né, é importante considerar o tamanho... Antes das coberturas, o ponto importante, gente, são os critérios de elegibilidade. Tanto no Brasil quanto na África, a gente está falando de corte de renda, né? Suficiência de renda é o parâmetro, esse corte pode ser maior ou menor. No caso brasileiro, uma das críticas é que a linha é relativamente bastante baixa. E o caso argentino, gente, é considerado um caso excepcional, mesmo no contexto latino-americano. Tá? Por quê? O foco da elegibilidade não é a renda, é a sua condição de inserção no mundo de trabalho. Tá? Se você é um trabalhador informal, um trabalhador doméstico, ou você está desocupado, você tem direito a esse benefício. Tá? Tem um outro ponto importante que justifica a asignação universal por ILO. Né? De novo, o mundo do trabalho é um mundo que organiza muito a sociabilidade e as políticas públicas na Argentina. Né? A asignação universal por ILO surge com um discurso de extensão de direitos que os trabalhadores formais já tinham. Né? Então, o mundo do trabalho é um mundo muito central para pensar a transferência de renda na Argentina. No caso brasileiro é diferente. A gente parte, né, com a dimensão da renda, tenta considerar a multidimensionalidade da pobreza e cada vez mais, com o Brasil sem miséria, a gente também está discutindo o mundo do trabalho. Quanto tempo? Já falei pra caramba. Ótimo. Eu tenho 15? Ótimo. Então não vou nem falar tão rápido. Tá? Enfim, esse ponto é importante para a gente pensar os diferentes desenhos e as diferentes demandas que isso coloca para a implementação. No caso brasileiro, olhando para os dados de agora, de 2013, a gente está falando de 13,8 milhões de famílias, não pessoas. Né? No caso da Argentina, a gente está falando de 3,5 milhões de crianças e não famílias. E no caso da África do Sul, a gente está falando de 11,3 milhões de crianças. São os maiores programas de transferência de renda voltados, né, principalmente para as crianças, para o público de 0 a 18 anos, nesses 3 países. Tá?
com lógicas distintas, apesar de pontos de contato. A questão do valor do benefício varia bastante, né? O valor do benefício é bastante importante no caso da Argentina. No caso da África do Sul também não é o maior valor de benefício possível, você tem uma rede de benefícios sociais voltados para os mais vulneráveis, que é bastante importante. A questão do financiamento, tanto no caso argentino quanto brasileiro, a gente está falando de recursos do Tesouro, principalmente. Tá? No caso argentino, você tem uma combinação de recursos de taxação com recursos previdenciários. Tá? Pensar isso é importante para pensar a sustentabilidade fiscal e política desses programas ao longo do tempo. Tá? E que tipo de base de apoio você consegue construir. E aí vamos para outros elementos mais interessantes. Enfim, eles são importantes em termos de PIB, né? O programa sul-africano representa 3,5% do PIB, no caso do Brasil a gente está falando de 0,5% do PIB. No caso das estruturas de implementação, gente, a gente tem similaridades que são importantes. Tá? O governo federal, nesses 3 casos, define as regras gerais desses programas. Tá? As decisões gerais sobre o programa, seu desenho, sua normatização, elas são centralizadas no nível federal. Os municípios são mais entidades de implementação. Tá? Ainda que em graus variados eles sejam mobilizados para participar de alguma discussão sobre novas normativas, algumas instâncias de pactuação, mas isso varia muito ao longo do tempo. Mas eu diria que o recado geral são instituições bastante centralizadas do ponto de vista da normatização. Tá? A questão das condicionalidades, como eu já falei, o caso da África do Sul é um caso interessante. Né? No caso brasileiro, a gente pode pensar que tanto as condicionalidades de saúde e educação, quanto cada vez mais a perspectiva não punitiva de condicionalidades, né? Essa demanda que é recém, que está desde o início, mas que foi reforçada com uma portaria de 2012, de dezembro de 2012, de que todas as famílias têm que passar por acompanhamento sociofamiliar. Isso é muito interessante de pensar, o quanto essa condicionalidade depende de uma rede de equipamentos públicos de assistência social. Né? Aí está um ponto interessante de pensar, né, não a transferência de renda no Brasil, não o Bolsa isoladamente, mas o quanto o Bolsa se articula com uma rede, né, de equipamentos públicos de assistência social. Isso não é trivial, isso é um elemento singularizador do caso brasileiro, isso é um dos aspectos interessantes para pensar, inclusive o tipo de cooperação internacional que o Brasil faz, né, com outros países em desenvolvimento. Essa existência dessa rede capilar que vai sendo consolidada, né, esse processo paralelo de consolidação dos SUAS e consolidação da transferência de renda é algo bastante interessante de ser pensado no caso brasileiro, principalmente quando a gente está interessado nesses circuitos de articulação, né, para além de pensar simplesmente a entrega do benefício monetário. Tá? No caso argentino, você também tem condicionalidades, mas elas são consideradas relativamente brandas, você verifica uma vez por ano, simplesmente as condicionalidades, tem lá a libreta nacional de vacinação e de educação. E no caso sul-africano, você tinha condicionalidades que foram sendo extintas. Tá? O caso sul-africano é interessante porque você tem um problema muito sério, né? Você tem todo o efeito do legado do apartheid, você tem uma questão muito importante do ponto de vista tanto da oferta quanto da qualidade das políticas sociais básicas, saúde, educação, previdência. Né? E aí a percepção de que, no caso sul-africano, associar a transferência a condicionalidades de fato implicava uma culpabilização das famílias por uma falha que era do Estado. Né? Isso é bastante interessante de ver os vários caminhos nesses 2 casos. Bom, a questão da articulação. Né? No caso brasileiro, gente, isso cada vez mais é um objetivo explícito. Né? Pensar a intersetorialidade desse programa. Pensar a articulação da transferência com o Brasil Carinhoso, com ações de desenvolvimento para a primeira infância, com os 3 eixos do Brasil Sem Miséria, que a colega certamente vai falar, né? A transferência de renda, o acesso aos serviços, a qualidade do acesso aos serviços, e a questão da inclusão produtiva, né? E o papel central, né, tanto do SUAS, da consolidação da rede do SUAS, quanto do cadastro único, né, com um mecanismo de acesso. Você tem uma porta de entrada para vários programas, uma porta de entrada cada vez mais institucionalizada, cada vez mais utilizada pelos municípios. Tá? Isso pode parecer trivial, mas não é nada trivial. Não é à toa que o cadastro único é um dos focos tão importantes de cooperação internacional do caso brasileiro. O caso sul-africano tentou ter algo parecido, né? O NISES era um número de identificação social único, mas isso não foi para frente. O que isso implica, gente? No caso sul-africano, que é muito, muito centrada na dimensão da verificação da renda, né? Ao contrário do caso brasileiro, em que a renda é autodeclarada. No caso sul-africano, cada vez que você quer acessar um serviço que é destinado para baixa renda, você tem que provar a sua condição de pobre, você tem que provar a sua condição de vulnerabilidade.
E aí, pensando na burocracia de nível de rua e no tipo de interação, né, com essa burocracia, ainda mais considerando a burocracia de rua da África do Sul, que é bastante problemática, isso gera erros de exclusão bastante significativos. Né? Essa dimensão dos erros de inclusão e exclusão, isso é muito interessante pensar também como o Brasil caminhou, né, para um foco muito maior, né, uma preocupação muito maior com os erros de exclusão, colocar para dentro quem ainda está fora, né, esse é o ponto de partida para pensar o Brasil sem miséria, e quanto a África do Sul ainda está muito, muito centrada nos erros de inclusão, né, na lógica de evitar a fraude, de não pôr para dentro quem não tem perfil. E isso já gera erros de exclusão bastante significativos, em torno de 25%, 30%. Tá? E aí você não tem esses mecanismos automáticos, né, esses circuitos de integração que a gente está tentando construir no caso brasileiro. Opa! Desculpa. Tá? No caso argentino, esses circuitos de integração ainda são precários também, eles funcionam mais em algumas províncias e em alguns pontos localizados. Mas isso também tem a ver com a grande desconfiança em relação à política social, no caso argentino. Né? Você tem uma centralidade normativa do mundo do trabalho como o ideal de integração, e trabalho formal, baseado em negociação coletiva, em sindicato, né, que ajuda a explicar por que esses circuitos de integração que passam pela assistência social não são tão valorizados. Bom, vamos lá. Eu já falei um pouco dos processos decisórios, eles são bastante centralizados nos 3 casos. Né? No caso argentino é bastante interessante ver como ainda é mais centralizado do que no caso brasileiro. Tem uma relação bastante direta entre a ANSES, que é a agência implementadora, e o Executivo Federal. Né? A quantidade de vezes que eu ouvi Cristina decide na Argentina foi bastante surpreendente. Né? E o ponto importante é essa relação complicada entre o Ministério do Trabalho e o Ministério do Desenvolvimento Social. A gente poderia discutir que a gente também tem uma relação complicada com o Ministério do Trabalho no Brasil, mas isso não gera tantos impactos para a transferência de renda como isso gera no caso argentino. Tá? No caso da África do Sul, a SASA, que é a agência responsável... Estou acabando. É o penúltimo slide. Que é a agência responsável pelos programas, ela é tão central que se discute politicamente, né, no contexto das próximas eleições sul-africanas, autonomizá-la como um ministério à parte, fora do Ministério do Desenvolvimento Social. Tá? A questão das condições políticas, é interessante ver como isso também varia historicamente em cada um dos países, né? Como que você daria apoio e transforma programas que inicialmente são de governo em programas de Estado. Eu acho que no Brasil a gente avançou bastante, mas tem toda uma discussão da constitucionalização ou não desse benefício, quais são as vantagens e desvantagens, né, de ter esse enraizamento maior do Bolsa Família. No caso da Argentina, foi muito importante esse discurso da extensão de direitos que os trabalhadores formais já tinham, né, para angariar apoio para esse programa de transferência de renda. E no caso da África do Sul, se a gente levar em consideração tanto o histórico de desigualdade quanto a questão do apartheid, né, a dimensão de pacto social que você tem por trás dessa transferência de renda, né, ainda que você ainda tenha discussões importantes sobre o financiamento. Acho que esses eram os pontos importantes, eu vou partir para as conclusões. Só um outro detalhe importante quando a gente pensa em arranjos e capacidade estatal. Né? Qual que é a capilaridade das agências, gente, para fazer a entrega desses benefícios? Parece muito simples depois que a gente vê funcionando, mas certamente os colegas, né, o colega da Senar que vai falar sobre isso, não é nada trivial garantir uma rede, tá, de entrega desses benefícios, ainda que você esteja falando de um benefício monetário que é transferido, né, do Estado para as pessoas, toda a dimensão de eliminar a intermediação política, e o quanto você dispõe de redes para fazer isso. Né? No caso brasileiro, pensar a rede bancária, toda a logística de pagamento, né? Os nossos correspondentes bancários. E no caso da África do Sul, você tem um legado prévio do apartheid que também ajuda a entender a capilaridade das agências. Tá? Mas é diferente. Um ponto importante, só para pensar a questão da legitimidade e da visibilidade desse programa, são os sistemas de monitoramento e avaliação. Tá? O quanto isso vem se consolidando. O caso brasileiro é um caso bastante interessante nesse sentido, bastante excepcional. Isso também é matéria de cooperação. E aí, por fim, só para finalizar, né, o que eu observei ao longo desse trabalho. Né? Esses 3 programas são muito relevantes nos seus respectivos sistemas de proteção